Boa noite. O nosso trabalho vai ser uma análise sobre o filme Orações para Bob. A gente vai começar falando um pouquinho sobre a história, né? A sinopse do filme. Orações para Bob é um drama baseado em uma história real sobre a Mary. Ela é uma mãe religiosa que ela rejeita o seu filho quando ela descobre, né, que ele é gay, homossexual. A Mary ela era muito religiosa, né? Ela era extremamente devota à religião e ela faz de tudo para tentar curar, né, o Bob da homossexualidade, né? E isso gera muito sofrimento psicológico pro Bob. Ele se sente muito rejeitado, muito isolado, ele sente que ninguém gosta dele, que ele vai ir pro inferno, e ele entra em depressão, né? E infelizmente acaba se jogando de uma ponte, cometendo suicídio. Depois do falecimento, né, do Bob, a Mary começa a questionar suas crenças e ela passa por um processo doloroso de luto, percebendo o erro de sua atitude. Ela acaba se tornando uma defensora dos direitos LGBTQIA+, buscando aceitação e compreensão para corrigir os danos que ela causou. O filme ele trata de temas como homofobia, intolerância religiosa, luto e a importância da aceitação, mostrando a transformação de Mary de mãe intolerante para defensora do amor incondicional. Agora, falando um pouquinho sobre os conceitos analisados, a gente vai ter o conceito de condicionamento operante, né, que é o conceito de reforço e punição, condicionamento clássico, generalização e discriminação, comportamento autodestrutivo e reforçamento negativo, e os reforços positivos e aceitação. No comportamento operante, né, condicionamento operante de reforço e punição, a teoria do condicionamento operante, do Skinner, afirma que os comportamentos são moldados por suas consequências, que podem ser reforços ou punições. Aí, para encaixar no filme, a Mary ela tenta mudar a orientação sexual do Bob, usando reforços negativos, né, como oração, tentativa de cura, falando para ele se apegar mais à fé, e punições emocionais, como rejeição e distanciamento. E já o Bob, como ele gostava, ele queria a aprovação da mãe dele, ele acabou se submetendo a fazer terapia, participar das orações e grupos de orações, esperando os reforços emocionais. Mas ele enfrenta a rejeição contínua, o que leva a um ciclo de desesperança para ele. Agora falando sobre condicionamento clássico. É um estímulo neutro, quando associado repetidamente a um estímulo incondicionado, passa a gerar a mesma resposta automaticamente. Aplicando no filme, né, em relação a Mary, ela foi condicionada por crenças religiosas que se associam à homossexualidade, ao pecado e imoralidade. Então, ela desenvolveu uma resposta automática de rejeição à sexualidade de Bob, porque ela aprendeu, né, foi condicionada que a homossexualidade está relacionada ao pecado, à imoralidade, pessoa que vai para o inferno. E em relação ao Bob, né, as reações negativas da mãe dele criaram um condicionamento emocional. Então ele associa a sua sexualidade a sentimentos de vergonha, medo, por conta dessa rejeição que ele tem da família dele, né, enfim, da sociedade como um todo, ele acaba associando ao fato dele ser gay como algo errado, como se sentir errado no mundo. Agora eu vou explicar um pouquinho dos conceitos de generalização e discriminação. A generalização, ela é quando você aplica um comportamento aprendido a novos contextos. Já a discriminação é responder de forma diferente a estímulos distintos, né? Então, aplicando ao filme, no contexto de Mary, ela generaliza sua rejeição com base em normas religiosas, discrimina os comportamentos de Bob como errados, sem separar sua identidade de conceitos de pecado. E já no caso do Bob, ele generaliza a rejeição da mãe para outros contextos, sentindo-se excluído pela sociedade. Associa sua homossexualidade ao sofrimento e solidão, aprofundando sua depressão.
Falando agora sobre comportamento autodestrutivo e reforçamento negativo. Ocorre quando um comportamento é reforçado pela remoção de um estímulo aversivo. Em situações extremas, como comportamentos autodestrutivos, pode envolver a tentativa de escapar de um ambiente ou sensação insuportável. Agora, aplicando ao filme, no contexto de Bob e o comportamento autodestrutivo. O suicídio de Bob pode ser interpretado como uma forma de reforçamento negativo, porque ele busca alívio da dor emocional causada por constantes rejeições, culpa e falta de aceitação. Também tem a questão da rejeição de sua identidade, especialmente pela mãe dele, que cria um ambiente aversivo e insuportável, onde ele quer fugir. E o suicídio é percebido por Bob como uma forma de escapar do sofrimento emocional, reforçado pela intolerância ao seu verdadeiro eu. Já o reforço positivo e aceitação, no reforço positivo, ele ocorre quando um comportamento é reforçado por uma consequência agradável ou desejada. E a aceitação é um exemplo de reforço positivo, especialmente quando envolve mudança de crenças e atitudes. No caso do filme, foi a mudança no comportamento da Mary, né? Depois da morte do seu filho Bob, a Mary ela começa a questionar suas crenças e ela busca procurar a aceitação e memória de seu filho. Depois ela passa de uma mãe que rejeitava para uma mulher que luta, né, pela aceitação da comunidade LGBTQIA+. Então ela passou de rejeição para aceitação. E essa transformação pode ser vista como exemplo de reforço positivo, com Mary reforçando o comportamento de aceitação e compreensão para corrigir os erros do passado e promover mudanças em si mesma. Para concluir, a gente vê que no filme Orações para Bob, ao aplicar os conceitos da análise do comportamento, a gente pode compreender como os estímulos sociais, emocionais e familiares moldam os comportamentos de uma pessoa, tanto de forma positiva quanto de forma negativa, como no filme que ocasionou o suicídio do Bob. O comportamento de Mary e Bob é influenciado por fatores como reforço, punição, generalização e condicionamento, resultando em consequências emocionais devastadoras para Bob, mas também oferecendo uma oportunidade de transformação para Mary. O filme ilustra de maneira impactante como a falta de aceitação e intolerância podem causar danos psicológicos profundos, enquanto a mudança de comportamento baseada na compreensão e aceitação pode ser uma forma de cura. Agora a gente vai estar mostrando alguns trechos do filme que exemplificam. Oi, o que está acontecendo? Não tem nenhum problema que queira nos contar? Não. Bob, se há alguma coisa errada, precisa dividir com sua família. Como você pôde? Bob. Eu vou matar você! Você vai matar você! Não podia ter feito isso! Você me deixou muito preocupado! Eu confiei em você! O que eu podia fazer? Ed, vá procurar alguma coisa para trazer. Nada que eu faça parece ter diferença. Eu tento agir como eles, mas isso parece impossível. É uma sensação horrível acreditar que você pode ser jogado nas chamas do inferno. O pior é todos dizendo a você como a solução é simples. Eles não sabem o que é estar na minha pele.